E saiu a notícia que ninguém acreditou. BTS finalmente vem pro Brasil. Oi pessoas, meu nome é Beatriz, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar dessa notícia bombástica. BTS vai vir sim pro Brasil depois de 8 anos. E esse é um dos vídeos mais populares do meu canal, que é o vlog do show que eu fui do BTS em 2019. Eu até hoje recebo vários comentários nesse vídeo, algumas pessoas vão até o meu Instagram, fazem algumas perguntas. E já que finalmente temos aí a confirmação de que eles vão vir para o Brasil, eu decidi trazer para vocês esse vídeo explicando como que funciona a compra de ingresso, como que foi pra mim, como que funciona tudo, quanto que eu gastei, quais são as estimativas de preço dos ingressos para essa turnê desse ano. Vamos fazer aí algumas comparações de valores. Eu vou falar pra vocês basicamente tudo que eu sei, tudo que eu experienciei quando eu fui no show deles. Foi o primeiro show que eu fui na vida. Óbvio que tudo aqui são médias estimativas, não tomem nenhum desses valores como uma coisa absoluta. Então, a pedidos, vamos falar. Vou falar pra vocês, vou começar falando dos ingressos, que é o mais importante, depois vou falar sobre a fila, sobre hospedagem, passagem. Então, se você não é inscrito, se inscreve, já deixa o seu like aí embaixo nesse vídeo. E se você tiver mais alguma dúvida que talvez não tenha sido respondida ao longo desse vídeo, você pode ficar à vontade para perguntar aí nos comentários que eu vou responder, tá bom? Então, vamos lá! Começando sobre os ingressos, né? Trouxe até uma colinha aqui, um rascunho, tudo que eu pretendo falar nesse vídeo, tá? Ok, como que eu consegui e qual foi o setor que eu fui? Eu fui de cadeira inferior. Como que eu consegui os ingressos? Eu tenho um vídeo contando a história, vou deixar aqui nos cards, inclusive, e na descrição também. Mas, basicamente, no primeiro dia de vendas eu não consegui o ingresso, nem no segundo. E aí, conforme os ingressos iam voltando de pessoas que desistiam, ou a compra foi cancelada e etc, eu não sei como que funciona isso direito, esses ingressos voltavam pro site. E aí uma amiga minha que também tava comigo nessa, tentando comprar os ingressos, a gente tava tentando comprar juntas, ela foi lá e conseguiu, foi pura sorte, e é disso que a gente vai falar agora. Qual o primeiro passo de tudo na hora de comprar o ingresso? Tá definido qual que vai ser o site de vendas? Ticketmaster, Eventim, Tickets for Fun, não sei. Quando definirem, já cria o cadastro, já deixa registrado, se possível, o seu cartão de crédito. Eu recomendo cartão. Eu vi alguém falando que tentou usar Pix e deu errado, tem a chance de ser cancelado sua conta, de não ser aprovado. Eu nunca tentei comprar ingresso com Pix, só com cartão de crédito. Ok, tudo isso definido. Agora, qual setor você pretende ir e quanto você está disposto a pagar, né? Porque tem os valores de cada setor. Eu fui em mente que eu queria pista premium, se eu não me engano, mas não consegui pista premium. Eu acho que era pista premium, eu não tenho certeza. Assim, eu só queria ir ao show, então não importasse qual ingresso viria pra mim, eu sei que eu queria ir ao show. Isso depende muito de quanto você tá disposto a pagar. Se o seu plano A é cadeira inferior, tem o plano B. Se você não conseguir esse ingresso da cadeira inferior, qual ingresso você vai tentar comprar? Qual o seu plano B? Qual o seu plano C? O D e etc. Se isso está definido pra você, eu quero sem dúvidas ir de pista. Ok, na hora de comprar o ingresso, o que vai rolar? É importante que você esteja logado já antes da fila virtual abrir, com todos os seus dados pertinho de você. Quais dados que podem pedir? Os dados do cartão, né? Como o número, código do CVV, data de validade do cartão, o nome impresso no cartão, né, que é o nome do titular. Às vezes pode pedir o CPF do titular. E isso é uma dúvida, me perguntaram se o CPF do titular deve ser o mesmo CPF do qual a conta de compra no site está registrada. Eu fiz uma conta com o CPF do titular do cartão que eu usei na época. E eu recomendo que vocês também façam isso, porque existem agora sistemas antifraude nesses sites de compra de ingresso. Então é muito possível que se eles encontrarem divergências aí no seu cadastro do site e do cartão usado da compra, os dados do titular, pode haver sim um cancelamento do seu ingresso. Então eu acho bom não arriscar. Realmente tem alguns que dão certo, mas eu prefiro não arriscar, eu prefiro seguir tudo certinho, arrisca de acordo com as normas de compra, né, do site das empresas que vendem ingresso, né? E agora, como que é essa bendita fila virtual? Essa é a parte complicada, porque
é muito mais de sorte do que de estratégia de fato. Mas é óbvio que tem coisas que você pode fazer pra aumentar suas chances de conseguir o ingresso. Eu não sabia de nada disso na época que eu comprei, eu não tive muita preparação, não tive muito contato com quem já tinha comprado ingressos pra show. Então foi muito difícil, de fato. A gente não conseguiu, no fim das contas, comprar nem no primeiro dia de vendas e nem no segundo. A gente conseguiu, numa sorte, assim, por um milagre. Dicas é o que eu posso dar. Abrir a conta em diferentes navegadores é uma dessas dicas que eu posso dar pra vocês. Podem ser contas diferentes. Eu acho um pouco arriscado tudo isso. Vou dar uma estratégia segura que eu pedi pro chat GPT. Um navegador no computador e outro no celular. Então pode ser que no seu celular tenha o Chrome e no computador o Firefox, por exemplo, né? Todos previamente logados, tá? É muito importante que você já esteja logado antes da fila virtual abrir, antes do horário de vendas começar. Outra coisa extremamente importante, sua internet precisa estar boa. Se tiver ruim, vai atrás de outra internet, pede pra alguém rotear, não sei, mas a sua internet precisa estar boa, isso é extremamente importante. Os dados do cartão em mãos, mesmo sendo uma compra virtual, alguns sites pedem CEP, endereço, etc. Então você precisa estar com esses dados na hora de comprar seu ingresso. Novamente, não recomendo o Pix, porque eu vi alguém falando que alguém por aí pela internet, isso não é garantido, tá? Eu não tenho certeza, que comprar com Pix já deu errado antes, então acho melhor optar pelo cartão de crédito, de fato. E como eu disse, é mais uma questão de sorte do que estratégia. Então, o que você pode fazer é tentar aumentar as suas chances de pegar uma boa posição na fila virtual na hora de comprar os ingressos. Justamente com essas estratégias que eu falei aí pra vocês. Navegadores diferentes, em 2 dispositivos diferentes, 3 dispositivos, o que você tiver aí de recurso. E se por um acaso, por exemplo, o seu computador estiver numa posição da fila melhor do que no seu celular, foca só no seu computador. Foca no que estiver numa posição melhor na fila, ok? Dito isso, agora vamos para a parte de passagens e hospedagem. Bom, eu encontrei as passagens por uma promoção maravilhosa até. Foi cerca de R$ 222. Eu acho que foi esse o valor. Como eu disse, já faz muito tempo, eu não lembro de todos os valores aqui, então eu tô trazendo mais ou menos assim, que eu me lembro do que foram esses valores. Mas as passagens eu tenho 100% de certeza que foi R$ 222 e alguns centavos, não lembro exatamente, aí já é demais. Mas ida e volta daqui de Brasília para Guarulhos foi 222. Eu recomendo que vocês usem o Google Flights. Muita gente não conhece essa opção do Google, tá? Vou deixar escrito aqui. Google Flights, você entra lá, coloca o seu local de partida e o seu destino, as datas, e você pede para ele monitorar os preços de passagens, né, desse trajeto. Ele fica te enviando periodicamente no seu e-mail quando esses preços estão oscilando, se aumentaram, se diminuíram. O Google sempre vai te avisar como que tá aí. E também eu recomendo usar o Kayak. Kayak também é um aplicativo e site também muito bom para monitorar, só que ele não manda preços somente direto com a companhia aérea, ele manda preços de terceiros, né? E a hospedagem, bom, na época eu me hospedei no Travel In Hotel no Brás. Eu vou deixar escrito aqui também. A gente pegou um quarto, 4 camas de solteiro, tinha banheiro, tinha micro-ondas, televisão, o banheiro tinha secador, etc. Eu achei um hotelzinho bem bacana e tinha café da manhã também. O Brás não é tão perto assim do Allianz Parque. O estádio que o show foi na época, eu não sei se esse ano o show vai ser no Allianz ou no Morumbi, não tenho certeza quanto a isso. É muito bom também ver locais para se hospedar perto de onde vai ser o show. Pode ser que sejam mais caros, os mais distantes sejam um pouco mais baratos, mas aí vai depender questões de transporte, de como você vai se transportar até lá e etc. A minha viagem para São Paulo para ver o show do BTS foi um bate e volta. Significa que a gente chegou na noite anterior ao dia do show, no dia seguinte fomos para o show acabou, a gente dormiu e foi de manhã para o aeroporto. A gente não passeou por São Paulo, a gente só foi com o intuito de ir para o show e nada além. Por isso a gente pegou um hotelzinho bem basiquinho só pra gente dormir mesmo, não foi pra passar tempo lá. Então se você tá querendo de fato fazer uma viagem, eu recomendo você pesquisar
outros hotéis por aí que sejam mais legais pro que você tá querendo fazer, como vai ser a sua viagem, né? Eu não lembro exatamente qual foi o preço da hospedagem nesse hotel. Foi dividido para 4 pessoas, eu, minha mãe e mais 2 amigas minhas. Eu creio que para cada pessoa ficou uns 200, alguma coisa, 200 reais. Eu não tenho certeza quanto a isso. Hoje, obviamente, os preços estão diferentes, mas é um hotelzinho bem bacana pra viagens rápidas, sabe? O que eu recomendo hoje? Se você quer hotel, eu recomendo pesquisar no Booking e no Trivago, foi onde eu inclusive encontrei esse Travel in Brás e também foi indicação. E eu também recomendo, se você for viajar com outras pessoas, se vocês pretendem dividir valores, Airbnb. Na época eu não conhecia Airbnb, não sei nem se existia, não tinha nenhuma noção disso, não tinha noção de nada, eu era só uma adolescente de 16 anos. Se você vai dividir com as pessoas, né, acho que ele acomoda melhor, eu acho que sai mais barato do que de fato uma hospedagem em si. Aí vai de você, vai do que você encontrar nas suas pesquisas, mas minhas recomendações são essas. Fila do show! Ok, vamos falar da fila do show. Como funciona? Que horas eu devo chegar? Eu devo acampar na fila? Já recebi essa pergunta no vídeo do show. Ah, vocês acamparam? Gente, a gente não acampou. Eu acho que quem faz isso é quem quer pegar grade mesmo no show, quem vai de pista e quer pegar a grade, aí de fato a pessoa acampa lá. Se você quer ir de soundcheck, você não precisa acampar, não se preocupe, você não precisa fazer isso. Soundcheck tem prioridade na hora de estar ali na fila, porque abre o portão para as pessoas de soundcheck num certo horário e essas pessoas entram primeiro do que todo mundo e tem toda uma exclusividade por trás desse ingresso aí. Mas o lance é, se você quer pegar um bom lugar, é óbvio que você precisa chegar cedo, né? Independente de qual for o seu setor. Se o seu setor é pista, de fato, eu acho que você tem que chegar um pouco mais cedo do que todo mundo, né? Como eu disse, tem gente que acampa. Eu acho que é também uma questão de sorte. Você entrou, já sai correndo pra pegar seu lugar e é isso. É uma guerra, de fato. A gente teve que correr e se virar muito pra achar um lugar muito bom. Eu saí do hotel, a gente acordou umas 7 horas da manhã, não tenho certeza, 6 e pouco. A gente se atrasou um pouquinho, a gente deu uma enrolada porque a gente não tinha noção de como funcionava uma coisa dessas. A gente só sabia que a gente tinha que chegar cedo. A gente acabou chegando ali entre 8, 9 e 10 horas. Eu acho que a gente chegou de fato na fila, pegou um lugar na fila às 10. Mas a gente também deu sorte que um amigo nosso já tava lá e já, enfim, ajudou a gente a furar a fila. A gente basicamente furou a fila, então foi isso, assim, que a gente conseguiu ainda um lugar, assim, relativamente bom. A gente tava na cadeira inferior, mas já tava bastante cheio ali na parte que a gente queria ficar quando a gente entrou, mas por sorte a gente conseguiu 2 lugarzinhos, eu e a minha amiga que foi comigo. Minha recomendação, chegue cedo, chegue bem cedo, tá? Independente de qual for o seu setor. Esteja preparado com água, com tudo, dinheiro pra se alimentar lá na fila, ou então levar seu próprio lanchinho, não sei como você faz. Esteja preparado pra passar o dia inteiro. Pode ser que haja chuva, né? Outubro em São Paulo eu acho que deve ser um período de chuvas, não tenho certeza. Então pode ser que haja sol. Tudo isso você tem que ter em mente, tá? A fila não é para os fracos. E vamos falar de valores. Eu vou elencar aqui todos os valores de tudo que eu gastei na época 2019, óbvio que hoje as coisas estão mais caras sim, de fato, mas vamos lá. O ingresso foi 255 para cadeira inferior, meia entrada, mas tinha as taxas do site, né, sempre tem, então ficou mais ou menos ali, acho que 306 reais. As passagens, como eu disse, foram 222 reais. Passagens aéreas, saindo de Brasília para Guarulhos. Hospedagem, não tenho certeza, mas eu creio que foram 200 reais, foi 200 reais pra cada, 2 noites em São Paulo. Bom, e qual que é o total de tudo isso? Deu ali mais ou menos uns 728, somando ingressos, passagem e hospedagem. Eu não estou incluindo os gastos variáveis, que são alimentação, Uber e as comprinhas que eu fiz na fila do show, que foram as lembrancinhas, né, os souvenirs e etc. E se eu fosse fazer essa mesma viagem hoje,
quanto que eu gastaria indo para a tour desse ano de 2026. O ingresso, eu chuto aí, colocando ali o mesmo valor de uma cadeira inferior que foi no show, por exemplo, da Taylor Swift, né? R$ 450 o ingresso, cadeira inferior. Eu vou deixar uma tabela com estimativas que o ChatGPT me deu, comparando com os preços de 2019 e os preços que podem vir esse ano de 2026, tá? Tá aqui a tabelinha, eu vou deixar aqui pra vocês. Tirem print, essas são as estimativas que o ChatGPT me deu. Airbnb para 3 pessoas, dividindo eu e mais 2 pessoas um Airbnb. Eu fui pesquisar no aplicativo do Airbnb 2 noites, né, que seria um bate e volta como eu fiz em 2019, né, só chegar, dormir, ir pro show de manhã, dormir quando voltar do show e ir embora de manhã cedo. 470 a 550 para essas 2 noites. Essas são as médias, tá? Entre esse preço aí, tá variando de 470, 550. Um Airbnb bacaninha com cozinha, quarto, banheiro, etc. Tudo bonitinho, completinho. E quanto ficaria isso para cada pessoa? R$ 156 a R$ 184 para cada pessoa. Óbvio que você pode escolher, por exemplo, Airbnb que comportem 4 pessoas. Você pode ir, você e mais 3 amigas, e vocês 4 dividirem entre si o valor de um Airbnb. E é tudo questão de pesquisar, de achar ou que fique numa localidade boa pra vocês, que seja confortável, tenha boas avaliações, obviamente. Passagens aéreas, eu fui até o Google Flights pra me mostrar quais os preços que estavam variando ali nesses últimos dias. Há 46 dias atrás da data que eu estou gravando este vídeo, que é dia 16 de janeiro, o preço mais barato que teve foi R$ 209 daqui de Brasília para Guarulhos. Então você tem essa opção de ver lá, né, a variação dos preços, se o preço tá bom, ele te fala que o preço pode estar muito alto, que o preço está à média ou que está muito barato, que você deveria comprar a passagem. A média de fato que tá dando daqui de Brasília para Guarulhos tá 370 a uns 400 e poucos reais ida e volta. Eu fui pro show do Harry Styles em 2022, em dezembro. Eu gastei uns 340 com a passagem. A gente achou que não ia encontrar mais barato, então a gente optou mesmo por esse valor, que é o valor médio mesmo. Vamos colocar aqui como se eu fosse comprar essa passagem por 340, o que nos dá um total de R$ 974 hoje. Não é um valor absoluto. Pode ter alguns quebrados aí a mais de reais, ou pode não ter, posso economizar ainda mais. E também tem os gastos variáveis, como eu disse, com alimentação, com Uber, coisas que você quer comprar, lembrancinhas na fila. Tem muita gente vendendo muita coisa. Comprei tiarinha, comprei cards, faixa, quadro do BTS, comprei várias coisinhas legais. Então você também tem que estar preparada com esse dinheirinho extra aí. Na fila a gente fica tão ansioso que a gente nem pensa muito em comida. Eu não pensei muito em comida e eu acho que no máximo comi um cachorro quente com purê de batata, que até hoje eu acho super estranho, mas ok. Tomei um refrizinho, um refrigerante. Não gastei muito nessa questão. Se o show for no Allianz Parque, o que eu não tenho certeza, que eu acho que pode ser muito provável que seja no Morumbi, mas se for no Allianz Parque também tem um shopping lá perto. A última vez que eu fui lá, foi no show do Harry Styles, a gente comprou Subway pra almoçar e etc. Então não foi muito caro, não. Questão de alimentação pode ser bem barato. Uber eu acho um pouco caro em São Paulo. Eu optaria pelo metrô sempre que possível, tá? Do aeroporto para qualquer que seja o seu local de hospedagem, acho extremamente caro. Acho que das 2 vezes que eu fui pra lá, o Uber era quase R$ 100 pro local de hospedagem, que nem era tão distante assim do aeroporto. E os táxis também são bastante caros, mas a gente sempre consegue dar uma negociada com eles. Preparem o bolso para essa questão aí do transporte em São Paulo. E agora eu vou responder algumas das perguntas que eu recebi lá no Instagram. Eu deixei uma caixinha aberta lá. Se você ainda tiver dúvidas, pode ir até o meu Instagram que eu respondo, sim. Pode demorar um pouquinho, que às vezes eu demoro a olhar as minhas mensagens, mas eu juro que eu sempre respondo, tá bom? Primeira pergunta: onde comprar os ingressos? Quando definirem o site de vendas dos ingressos, vocês vão saber, então fiquem de olho nisso aí. Eventim, Ticketmaster, Tickets for Fun, fiquem de olho nisso. Eu ainda não sei, não tenho essa resposta de onde vai ser a compra dos ingressos, não faço ideia. Como comprar sem esgotar antes? Como eu disse, é uma questão mais de sorte do que
de estratégia. Então, sigam esses passos, essa estratégiazinha que eu deixei aí no começo do vídeo, na parte dos ingressos. E boa sorte para todos nós, porque vai ser muito difícil, não quero assustar ninguém, mas já naquela época foi muito difícil, imagina agora que o fandom cresceu absurdamente. Então, qual tipo de ingresso você pegou? Eu peguei a cadeira inferior, tá? Peguei o ingresso da cadeira inferior lá no Allianz Parque. É bom se cadastrar no site antes. Sim, é bom se cadastrar antes, já deixa tudo preparado pra na hora você só pegar o seu lugar na fila virtual, pegar o seu ingresso quando for a sua vez e comprar, ok? Sem pânico, esteja só com tudo preparadinho que vai dar tudo certo. Sobre a fila, precisa chegar quanto tempo antes? Como eu disse, chegue muito cedo. Vai depender do quão cedo você está disposta a chegar. Mas o mais tardar, 8 da manhã, 9 horas. O mais tardar que você deve chegar numa fila do show, pro show do BTS. Então, meu Deus, porque as pessoas, tem gente que já tá acampando pra comprar ingresso, sem nem saber qual vai ser a empresa que vai vender esses ingressos. Então, assim, o ARMY é um fandom bem ansioso, então se eu fosse você eu chegava muito cedo. Cadeira e arquibancada, vale a pena? Eu acho que vale a pena. Vai depender muito também do seu gosto, né? Você gosta de pista, gosta de estar ali quase colada no palco, você gosta dessa loucura de correr até ali pra pegar a grade ou chegar o mais perto possível do palco e ficar em pé, correndo o risco de pegar chuva e etc. Eu gosto da cadeira inferior, eu acho que tem uma visão muito bonita de todo o estádio. Mas se você gosta mesmo, se o que você quer é ficar muito mais perto do artista, cadeira não é pra você. Mas eu gosto bastante da cadeira. O CPF do cadastro tem que ser igual ao do titular? Sim, é recomendado. Novamente, sistemas de antifraude, então se atente a isso. Eu prefiro não arriscar. Tem gente que já deu certo, não recomendo arriscar nada. Esses ingressos vão ser super disputados e qualquer risco é um risco muito grande. Bom, eu espero que eu tenha respondido todas as dúvidas de vocês. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu sei como tá a ansiedade desse fandom pra conseguir esses ingressos. Vai ser uma loucura, tenho certeza disso, mas eu tenho fé que a gente vai conseguir, todos nós vamos conseguir, a gente vai ver o BTS. Novamente, se tiverem alguma dúvida, vão lá no meu Instagram, ou então podem comentar aqui no vídeo que eu vou responder tudo direitinho, tá bom? E muito obrigada por assistir até aqui, um beijo, se inscreva, deixa o like e até o próximo vídeo.